Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Urgente. Aos prantos com dores insuportáveis, Lula cancela a agenda. Não estou conseguindo suportar, disse o presidente. Lula da Silva cancelou a agenda desta quarta-feira para realizar um procedimento médico no quadril. Ele será submetido a uma infiltração, ou seja, receberá o medicamento por meio da injeção na área afetada. As dores são insuportáveis. O procedimento será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. No último domingo, o mandatário já havia sido submetido a uma infiltração no local, realizada na unidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Outra notícia já na tela. Bomba atômica. Rony Lessa, que foi delatado, pode delatar quem foi que mandou matar Marielle. É isso mesmo. Rony Lessa está em uma situação extremamente desconfortável, diz Gerson Camarote. Gerson Camarote falou no Bom Dia Brasil sobre os desdobramentos do caso Marielle desta semana, após a delação premiada de Elcio de Queiroz à prisão do ex-bombeiro Suel. Ele acredita que os álibis que o ex-PM tinha caíram e o deixado em dificuldade na investigação da motivação e de quem foi mandante do crime. Abre aspas. Rony Lessa está em uma situação extremamente desconfortável do ponto de vista da investigação. Primeiro porque a sua mulher tira o álibi que sustentava que ele estava durante todo o assassinato da Marielle Franco e do Anderson dentro de casa. Há 2 meses ela mudou essa versão e diz que ele chegou só na madrugada em casa. Camarote afirmou que o depoimento de Elcio de Queiroz à Polícia Federal pressiona Rony Lessa a fazer uma delação, uma vez que ele fica sem opções. Quando o próprio comparsa entrega o Rony Lessa, ele fica sem opção e teria que denunciar os mandantes em uma delação premiada. Agora, no mundo do crime, muitas vezes há todo tipo de ameaça, e isso também pode pesar nessa decisão do Rony Lessa, disse o comentarista. As recentes descobertas para o jornalista evidenciam que a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes se trata de um crime político. Outra matéria já na tela. Em áudio, Alckmin é pego de surpresa e revela que Lula não o procurou para a mudança que vazou. É isso mesmo. Nos últimos dias, informações que vazaram sobre o governo federal dão conta que haverá grandes mudanças nos ministérios e nas estatais. Dentro das mudanças está o tratamento em relação ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que atualmente também acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento. Em áudio, visivelmente desconfortável, Alckmin disse que ainda não foi consultado por Lula sobre ceder o cargo de ministro para partidos do Centrão. Escute o áudio. Indicando alguns ministérios, dentre os quais o seu. O senhor já foi consultado pelo presidente Lula sobre deixar o cargo? Não, não fui, e cargo de ministro é de confiança do presidente da República. Muito obrigado. Nos bastidores do Planalto, as especulações são de que o governo pressentiu o plano de Alckmin e, além de tirá-lo do comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, quer pôr o vice-presidente para se dedicar mais a viagens internacionais. Deputado federal Gustavo Gayer se manifesta sobre decreto de armas de Lula. Veja o vídeo. Nas últimas semanas, Lula abertamente se declarou um comunista, se disse que tem como missão lutar contra o discurso da família, do patriotismo, dos costumes. O seu ministro da Justiça, durante uma coletiva de imprensa, disse a seguinte frase: acabou essa história de liberdade de expressão no nosso país. Nós temos agora, nessa nossa democracia, ou plena democracia, como a imprensa fala, presos políticos, perseguição política, Polícia Federal sendo usada como uma Gestapo de Hitler, invadindo a casa de pessoas, porque, de acordo com a denúncia de um ministro do STF, essa pessoa fez ofensas a ela. A entidade que poderia servir como o equilíbrio, o fiscalizador desses avanços autoritários, na verdade faz parte disso tudo, que é a imprensa brasileira, constituída por militantes idiotizados através de faculdades. Nós temos o presidente da República se aproximando dos piores e mais sanguinários assassinos e narcotraficantes ditadores da América Latina. E, como eu disse, né, a tentativa de criminalização das manifestações agora, tentando impor medo para que as pessoas não voltem a ocupar as ruas. Mas, de acordo com a imprensa, como eu disse, comprada e idiotizada, nós estamos numa plena democracia. E aí,
O último prego no caixão é esse decreto do Lula para basicamente acabar com a possibilidade do cidadão ter armas para se defender, que é um direito nato, é um direito que não precisa de uma constituição para nos dizer que é um direito nosso ou não nos defender ou termos a possibilidade de defender as nossas famílias ou quem nós amamos. Essa é uma coisa que é um direito natural, não precisaria estar escrito em uma constituição. O que é perigoso é quando algum governo decide que o povo não pode ter armas, porque todos os países onde isso aconteceu é um passo anterior a se transformar numa ditadura, tirar a possibilidade do povo se proteger. Inclusive, a primeira ou segunda emenda na Constituição americana é justamente essa, para que as pessoas possam ter as suas armas, porque às vezes o próprio governo pode se transformar numa força autoritária. E se o governo, se o Estado se transforma numa força autoritária, numa força ditatorial, o povo tem que poder se defender. A arma não é apenas para andar armado, não existe isso, para andar armado ou matar bandido, não. É porque nós queremos ter a certeza que se o Estado vier contra o indivíduo possa se defender. Bom, vamos lá. Quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Lula, nas suas lives, disse o seguinte. Eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse, Sabudino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar. Ele falando que quer fechar praticamente todos os clubes de tiro no nosso país, que é um esporte onde as pessoas vão lá para praticar, para desenvolver habilidade, se caso necessário um dia precisarem se defender para que elas possam fazer isso. Tudo é feito com regras extremamente rigorosas de proteção. Inclusive é lá que se ensina às pessoas como se deve portar uma arma para que não ocorra o risco de alguma vida inocente ser tirada. Ele quer acabar, são 200 mil empregos aproximadamente. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Preste bastante atenção. Isso aqui é uma narrativa porque ele sabe que vai ser abraçada pela imprensa, onde ele fala que as pessoas buscam ter armas, o decreto das armas foi para agradar o crime organizado. E isso, para mim, é talvez um dos maiores absurdos que ele já pronunciou. Porque agora a gente vai analisar de que lado o crime organizado está. Primeiro, antes de fazer isso, durante o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de armas entraram em circulação durante o seu governo. Mais de 1 milhão de armas entraram em circulação. Sabe qual foi o resultado factual disso? Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos a maior redução de homicídios por porte de armas, por armas de fogo, na história do nosso país. Um período tão curto de tempo, uma redução de homicídios que estavam crescendo nos últimos 20 anos, assim, constantemente. De repente, nós tivemos a maior queda de homicídios justo no período onde mais pessoas podiam se defender. Ou seja, os bandidos, aqueles que não seguem decretos de armas, que não entregam suas armas para a Polícia Federal ou para o Ministério da Justiça, eles entenderam, opa, agora se eu sair na rua para roubar, alguém pode estar armado e cancelar meu CPF. Isso reduziu drasticamente os homicídios. Para explicar, de uma forma que números não mentem, você pode vir com as suas narrativas, mas fatos não têm narrativa, tá? Não tem opinião. Mais armas nas mãos do povo de bem, do povo que segue a lei, menos crimes aconteceram. Nós tivemos redução de crimes, de roubo e de homicídios. Ou seja, vidas foram salvas. Que lado o crime organizado tá? Primeiro aqui, agora as pessoas Flávio Dino falando sobre desarmar a população. Não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não. Aqui ele está falando que não vão ficar com armas ilegais. A pergunta é... Não ficarão. Essas pessoas, a Polícia Federal, por acaso, vai lá buscar essas armas? A política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedora em face da decisão do Supremo, é de que acabou, liberou geral de arma no Brasil. Nunca houve liberou geral de arma no Brasil. A pergunta que a gente faz é, eles vão buscar essas armas? Não.
Na verdade, essas pessoas agora têm mais a certeza de que agora eles podem voltar a sair, roubar, estuprar, torturar, sequestrar, porque o povo vai estar desarmado. Vocês se lembram desse vídeo? Eu vou te lembrar esse vídeo aí. Isso aqui foi logo após o resultado do primeiro turno no ano passado, quando o Lula ficou na frente. Todos no presídio celebraram. O Brasil não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que os matadores, assassinos, traficantes, estupradores, pedófilos celebraram o resultado quando o Lula estava na frente. Quando o Lula ganhou. Você está duvidando? Mais pessoas celebrando a vitória do Lula. Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer! Vai doer, caralho! Não é o bastante para você? Então vou ajudar você a refrescar sua memória sobre de que lado o crime organizado está. Então ele foi embora, hein? Ele foi embora! Celebrando a vitória do Lula, dentro de um presídio. E aqui você tá vendo ali, né? Tá bem claro, tá escrito Lula aqui, com aquele entorpecente. O Lula quer desarmar a população porque as intenções dele são as mesmas de Maduro, as mesmas de Evo Morales, do Daniel Ortega, de Cuba. Ele não quer democracia. Só que enquanto ele destrói a nossa democracia, ele tem do lado dele um judiciário defendendo as ações dele como se fossem pelo bem da democracia, e tem uma imprensa também maquiando, camuflando as ações dele como se fosse para o bem da democracia. E o simples fato, às vezes, de eu estar aqui falando isso, eu posso perder minha liberdade, porque essa é a democracia relativa que a gente vive. Lula quer desarmar o povo, Lula quer desinformar o povo, Lula quer silenciar o povo. Porque é justamente através das armas, da informação e da sua voz que a gente mantém uma democracia viva. E esses três pilares estão sendo diariamente atacados por esse governo, que é uma facção criminosa. Não se esqueça, Lula foi tirado de uma prisão e colocado na cadeira presidencial por um sistema que não aceitou uma pessoa honesta, que ouviu o clamor do povo do seu país, o que realmente é a democracia. Nós somos a maioria, mas nós não temos os canais de comunicação, nós não estamos sentados nas poltronas do STF. Nós não somos os que distribuem dinheiro para artistas da lacrosfera. Nós somos pessoas comuns, pais, mães de família, trabalhadores, implorando para que o nosso país seja salvo, para que as pessoas acordem para o que está acontecendo. E o que está acontecendo é escabroso. É algo assim que difícil de descrever para uma pessoa de outro país, porque ela acha que é uma história de conspiração. Mas está acontecendo diante dos nossos olhos. E nós vamos lutar contra esse decreto. Já tem um projeto de decreto legislativo, um PDL. Nós já buscamos as assinaturas, já entramos com o requerimento de urgência. Nós vamos tentar derrubar esse decreto do Lula para desarmar a população, porque não é que nós gostamos de armas, nós gostamos de liberdade. Não é que eu ame dar tiro, eu amo o fato de viver em um país livre. E o que eles estão fazendo é tentando acabar com isso. Não seja enganado. Compartilhe esse vídeo, as pessoas precisam entender. Esse governo não é um governo. Isso é uma facção criminosa. O nosso país foi sequestrado. Sequestrado por dinheiro e ideologicamente. Resgate aquela pessoa do seu meio de convívio que ainda tem a possibilidade de ser resgatada. Essa é a nossa missão, é por isso que eu gravo esses vídeos, é por isso que eu venho aqui e falo constantemente. Porque mais importante do que o nosso trabalho na política é o nosso trabalho em conscientização. Se nós tivermos uma maioria esmagadora entendendo o que está acontecendo, a gente consegue frear essa facção criminosa. Mas até lá, eu não vejo muitas esperanças. Nós precisamos de um povo informado. Porque um povo informado jamais será escravizado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.